Irmãos, no Evangelho de hoje, João 8, versículos 51 a 59, nós temos a continuação do capítulo 8 do Evangelho de João. E Jesus aqui ele está insistindo com os fariseus para que esses fariseus crescem na sua palavra, na sua revelação e ainda mais claramente, mais abertamente ainda, Jesus está se revelando ser ele o próprio Deus, ele está revelando a sua divindade. Mas os fariseus, eles estavam fechados a esta verdade e eles não conseguem aceitar as palavras, não conseguem crer nas palavras de Jesus. E Jesus diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ou seja, Jesus tem palavras de vida eterna. É preciso crer nas suas palavras para alcançar esta vida eterna. Mas diante desta fala de Jesus, os fariseus ainda acham absurdo. Por quê? Porque eles se intitulam, filhos de Abraão. Como pode esse homem falar que se a gente acreditar nele, a gente não jamais verá a morte? Se o nosso pai, que é Abraão, e os profetas todos morreram. É claro, eles não conseguiram compreender que a morte que Jesus estava falando era a morte eterna. Jesus é a vida eterna, ele tem palavras de vida eterna. O não morrer não é o morrer fisicamente, é o morrer espiritual, o morrer para a eternidade. E não reconhecendo esta morte, então eles questionam a veracidade das palavras de Jesus. Quem é você, Jesus, para dizer que jamais veremos a morte se confiarmos na sua palavra? É como eles estivessem questionando Jesus acerca deste ensinamento. Então Jesus diz, se vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês deveriam seguir o exemplo dele, Por quê? Porque Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Olha, diante da verdade, diante de ver Jesus, a reação de Abraão, que de certa forma misteriosa, os patriarcas, os profetas, eles viram Jesus, mesmo não estando vivendo no mesmo momento histórico que Jesus, eles viram Jesus. Eles tiveram esta oportunidade, esta sensibilidade, essa experiência mais profunda. E a reação de Abraão exultou, alegrou-se ao ver Jesus. E aí, então, que os fariseus não entendem nada. Porque como pode Jesus ter visto Abraão? Não, Jesus nem disse que viu Abraão, ele disse que foi Abraão quem o viu. Mas Jesus não diz nada, não responde a esta afirmação dos fariseus. Ele só diz o seguinte: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, Jesus é. Aqui este eu sou nos remete à revelação de Deus a Moisés. Deus que revelou o seu nome a Moisés na passagem da sarça ardente. Ele diz, eu sou aquele que sou. Jesus aqui está se referindo àquela passagem que nos remete à revelação divina. Jesus está se revelando a sua divindade, e os fariseus não conseguem crer nas suas palavras. E isso é importantíssimo para nós, porque nós podemos ter a reação como a do nosso pai Abraão, o nosso pai na fé, que exultou, alegrou-se ao ver Jesus, porque nós sabemos que Jesus é próprio Deus, se fez homem, encarnou-se para morrer por nós na cruz e nos salvar. Nós temos esta verdade, nós podemos crer nessa verdade, assim como o nosso pai Abraão, ou nós podemos ter a mesma atitude desses fariseus, que diante da revelação divina, diante da verdade,
não só não creram nas palavras de Jesus e na sua revelação, na revelação perfeita do Pai através de Jesus, como ainda por cima pegaram pedras para julgar e apedrejar Jesus. Irmãos, a nossa reação diante da verdade, diante desse chamado à conversão que Jesus faz aos fariseus e também faz a nós hoje, nós precisamos tomar partido. Nós vamos crer, assim como nosso pai Abraão, nos alegrarmos por ver Jesus e saber que ele veio para nos salvar, para nos libertar, ou vamos pegar pedras na mão, fechar o nosso coração e condenar Jesus, condenar as suas palavras, não dar importância para os ensinamentos, para as palavras de vida eterna que ele veio amorosamente nos comunicar. Tomemos o exemplo do nosso pai Abraão e creiamos, tenhamos fé nas palavras de Jesus, porque só ele tem palavras de vida eterna. Amém.